Olá pessoal, bem-vindos a mais uma correção do nosso simulado para a certificação AI 900. Vamos aí corrigir a nossa parte 11 dos simulados e nós vamos começar com uma pergunta. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você que está acompanhando os vídeos. São vocês, né, que me reforçam que eu preciso continuar, porque vocês estão aí fazendo essa certificação e precisam de um apoio online, sob demanda, hospedado aí no YouTube para vocês verem no momento em que vocês puderem. Então eu agradeço muito, muito vocês, inclusive aquelas pessoas que estão aí curtindo. Eu agradeço demais, fraterno abraço para todos que curtem aí essa iniciativa. E eu espero também que, se vocês acharem que isso deve ser levado ou reconhecido por outras pessoas que estejam aí se preparando também para a IA 900, se inscreva no canal, assim outras pessoas aí, o algoritmo entende que outras pessoas também têm que ser avisadas sobre esse material e quem sabe uma pessoa que está aí precisando tirar essa certificação para conseguir uma promoção, participar de um projeto diferente aí na área de TI, ou conseguir seu primeiro emprego, caia no nosso material aqui e consiga de forma muito leve, muito bacana, muito fácil a sua certificação de AI 900 e faça a sua trilha como engenheiro de inteligência artificial na Microsoft Azure. Vamos para a nossa primeira pergunta, então? O membro da sua equipe está planejando usar o modelo pré-construído, deixa eu pegar minha canetinha aqui, pré-criado do Form Recognizer. Que tipo de recurso do Azure você recomendaria criar? Então, se ele está planejando, a tarefa é usar o modelo de recibo pré-criado do Form Recognizer, eu vou usar o próprio Form Recognizer. Perfeito? Então, o próprio Form Recognizer tem lá um modelo de recibo pré-criado para fazer o reconhecimento, tá? De recibo. Próximo, qual afirmação é um exemplo de princípio de IA responsável da Microsoft? Primeira, vamos analisar aí. Os sistemas de IA devem proteger os interesses da empresa. Não. Isso aqui fere dois princípios de responsabilidade e de justiça. Perfeito? O segundo, os sistemas de IA devem manter públicos os dados pessoais. Não deve, tá? Manter público. Isso aqui está ferindo o princípio de IA responsável, o princípio da privacidade e segurança. Os sistemas de IA devem utilizar apenas, olha, essa palavra aqui foi matadora, né? Apenas dados disponíveis publicamente. Não pode, porque muitas vezes os modelos eles são criados ali, treinados com dados públicos, né, minha gente? Mas para fazer sentido mesmo para a empresa, você deve colocar o seu conjunto de dados. E na maioria das vezes tem dados ali privados que não podem ser expostos publicamente. E são esses dados que precisam ali estar na solução de IA, tá? Então, não, porque aqui fere o princípio de confiabilidade do sistema de IA. Porque se você treina ele com os dados públicos e depois ele vai ter que rodar em cima de dados privados, talvez ele não tome a decisão correta para o seu conjunto de dados. Então, ele
tem que ser treinado para a tarefa e para os dados em que ele vai manipular. Dentro das decisões que ele vai tomar ali, tem que ser consistentes, coerentes e decisões robustas, ajustadas para a sua realidade, para o seu conjunto de dados. Perfeito? Ficou fácil, né? Os sistemas de IA devem ser transparentes e inclusivos. Sim, ele deve ser transparente e inclusivo. Vamos aqui recordar quais são os princípios de IA responsável? Você já sabe, mas não custa lembrar, tá bom? Então vamos lá. Justiça, inclusão, responsabilidade e transparência. Depois tem aquelas palavrinhas compostas. Qual que é? Confiabilidade e segurança, e privacidade e segurança. Show de bola? Próxima. O aprendizado de máquina automatizado é o processo de automatização das tarefas iterativas e demoradas do desenvolvimento do modelo de aprendizado de máquina. Verdadeiro ou falso? Tchururu, tchururu, tchururu. E aí, o que você acha? Verdadeiro, né? Aprendizado de máquina não é mágica. O AutoML, ele tá ali para você para facilitar o processo, automatizando essas tarefas que são repetitivas, então iterativas, entende-se como repetitivas, e demoradas, como pré-processamento de dados. Misericórdia, como é demorado, né, o pré-processamento dos dados. Normalização dos dados, engenharia dos dados, seleção de recurso. Então, ele vai fazer essa automatização para você. Perfeito? Ele não vai fazer inferência de nada. Por exemplo, ele não vai automaticamente dividir os seus dados em conjunto de treinamento e teste. Ele não faz automático, pessoal. É diferente de automatizado. Automatizado é que você não precisa ficar fazendo o processo do início ao fim, sempre que você precisar fazer aquele processo. Então, por exemplo, eu estou ali fazendo a engenharia de recurso. Aquilo ali é demorado, gente. Você fazer a programação de uma engenharia de recurso é custoso. Posso apostar com você que uma empresa grande, que tem uma equipe grande para ser envolvida na construção de um sistema de inteligência artificial ou de ciência de dados, vai ter uma pessoa ali específica para fazer isso. Porque é demorado, o pré-processamento de dados é muito demorado. Normalização dos dados, limpeza de dados faltantes. Você tem que conhecer muito bem o seu conjunto de dados, né? Saber o que você está fazendo. Então, essas fases, o treinamento do modelo, você iterar vários modelos e fazendo o treinamento deles, fazer ajuste de hiperparâmetro, isso é uma arte, né? Então, é demorado. E o AutoML vem para automatizar, fazer com que tire esse peso do trabalho que você tem em ficar codificando esses processos. Automático, eu estaria dizendo que ele faz tudo sozinho. Você joga o conjunto de dados lá, aí você joga uma purpurina e pluf, sai um modelo de inteligência artificial de lá. Automático não existe, pessoal. Então, ele é automatizado, tá?
tem uma automação ali para que aquele processo seja feito de forma simples, o mais simples possível. Ele só não vai fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? É de decidir o que deve ser feito primeiro. Então, qual é a sequência que você quer que faça as coisas? E se vai fazer, porque às vezes, por exemplo, você nem precisa fazer seleção de recurso. Todos os seus recursos ali são importantes. Você não precisa fazer engenharia de recurso, porque as colunas, da forma em que foram coletadas, estão de ótimo tamanho daquela forma, né? Não tenha dados faltantes, você não precisa fazer a limpeza, mas se precisar, está ali para ser executado ali arrastando um módulo, os módulos limpar dados ausentes, o módulo de dividir os dados aleatoriamente, e você vai lá, o que ele não faz? Decidir para você qual é o tamanho do conjunto de dados de treinamento, qual de teste, por exemplo. Ele também não vai decidir qual algoritmo você deve usar, ele não vai decidir para você qual rótulo você tem que prever ou quais recursos você deveria utilizar. Perfeito? Então, essa pergunta aqui é verdadeira. Próximo, você tem um site que inclui avaliações de clientes. Então, aqui, ó, avaliações de cliente. A gente precisa ver se elas estão em texto ou em fala, tá? Você precisa armazenar as avaliações em inglês. Então, ó, armazenar em inglês é uma das tarefas e apresentar aos clientes em seus respectivos idiomas, reconhecendo a localização geográfica de cada usuário. Então, a tarefa é armazenar em inglês e apresentar aos usuários em seus idiomas, reconhecendo a localização geográfica de cada usuário. Que tipo de carga de trabalho de processamento de linguagem natural você deve usar? Aqui, qual que é a tarefa? Armazenar em inglês e apresentar em outro idioma. Então, é tradução. Pronto. O resto da história, pessoal, é só para te confundir, só para te deixar nervoso na hora da prova e você ali lindo, sereno, tranquilo, falando assim: eu estudei, eu sei qual que é a tarefa, eu sei qual é o, o serviço que eu vou usar para resolver esse problema. Eu esperava mais de você. Microsoft Azure, né? O elaborador de prova. Então, elaborador de prova, gente, é isso mesmo. Quem já fez concurso, quem já fez prova, ele vai ali, ele coloca, gente, 2 quilos de ódio, né? Aí você olha para a pergunta e fala assim, ô gente, para que tanto ódio nessa pergunta, né? Meu Deus, eu estudei, mas essa pergunta desse jeito, para que tanto ódio, né? Mas agora não, a gente já está estudando, a gente está aprendendo conceito, a gente não está decorando pergunta. Então, a gente vai falar, eu estudei, esperava mais, né? Tava muito fácil. Aí, se algum coleguinha falar depois a prova, contar da certificação, aí ele chega para você e te fala assim, bicho, eu não passei nessa prova. Ô, provinha difícil. Tinha umas perguntas lá do cão. Nossa, tava arrancando couro. Aí você, para não se indispor com seu coleguinha, fala, é mesmo. Tava difícil mesmo. Nossa, difícil. Mas por dentro aqui você tá, né, comemorando. Eu estudei. Eu sabia essa. Eu sabia porque eu estudei. Agora, gente, tem que estudar. Não adianta pegar esse vídeo e fazer ele uma maratona de Netflix. Isso não resolve o seu problema. Perfeito?
Então, vamos embora estudar. Próxima. Quais métricas você pode usar para avaliar um modelo de regressão? O que a gente falou lá atrás? Eu vou pegar aqui meu caderno no Trello, tá? Caderninho aqui. Vamos ver aqui, métricas. Vamos olhar aqui nas métricas. Métricas de avaliação aqui, ó. Se você tiver qualquer nome começando com erro, raiz, coeficiente, são métricas da regressão. Matriz de confusão, taxa positiva verdadeira, curva Ock, ROC e F1 score, acurácia, recall e precisão são métricas da classificação. Então, vamos aqui na nossa pergunta, sabendo disso. Então, a gente sabe que se tiver a palavra erro, raiz, coeficiente, é uma métrica de regressão. Se tiver F1, Ock, ROC, precisão, recall, acurácia, taxa positiva verdadeira, é classificação. Então, tudo aquilo que tiver ali, erro ou me remete a cálculo, porque regressão é previsão de valor numérico contínuo, é uma métrica de regressão. Então, aqui, ó, pegar minha canetinha de novo. Coeficiente me remete a cálculo e ali é uma palavrinha-chave, é regressão. Pontuação F1 é classificação, que é a F1 score, e a área sobre a curva, que é Ock, é classificação também. E raiz do erro, ó, duas palavrinhas-chave para a gente achar a métrica de avaliação para o modelo de regressão, perfeito? Boa, já acertamos uma. Detectar uma mudança nas taxas de infecção hospitalar. Olha lá, quando a gente fala assim, ó, a frase tem prever valores. Quando a gente está falando em prever valores, é regressão. Quando a gente fala prever se alguma coisa, é classificação. Se a gente fala em agrupar é clusterização. Agora, se a gente fala detectar uma mudança ou detectar uma atividade em comum, taxas que são valores numéricos, então sempre a detecção de anomalia, e aí que eu quero chegar com essa explicação para vocês, detectar um erro, desculpa a letra, pessoal, detectar um erro, detectar um valor em comum, detectar uma mudança, e sempre de valores numéricos, vai ser detecção de anomalia. Perfeito? Não é cenário de IA conversacional. Esse ficou fácil, né? Mas eu queria esclarecer para vocês um cenário de detecção de anomalia. Perfeito? Essa aqui é aquela de arrastar e colar, hein? Então, vamos lá. Vamos a essa primeira frase aqui, ó. Duas imagens de um rosto pertencem à mesma pessoa? Isso aqui, gente, é quando eu tenho duas imagens de um rosto, por exemplo, a foto do passaporte e a sua foto da identidade. Ele quer ver se representa a mesma pessoa, se não há ali uma falsificação, uma fraude, perfeito? Ou o seu crachá e a sua carteira de identidade. E aí, será que essas duas imagens
de um rosto, pertence à mesma pessoa, a gente faz isso através da tarefa verificação. Perfeito? Eu estou verificando, tá? Agora, esta de baixo, esta pessoa se parece com outras pessoas? Então aqui eu estou querendo saber se aquela pessoa é semelhante a outras pessoas. Então, eu vou fazer aqui uma tarefa de similaridade para ver se eu, por exemplo, pego a minha imagem e rodo, treino o modelo para ele achar em imagens candidatas rostos que se parecem ao meu, tá? Próximo. Todos os rostos pertencem um ao outro. Então, assim, por exemplo, eu estou lá com várias fotos tiradas do Facebook e eu tenho um funcionário. Então, todas essas imagens com rosto pertencem ao funcionário que eu tenho? E aí eu tenho vários funcionários. Todos esses rostos pertencem um ao outro ali que eu tenho, né? Outro exemplo, no Google Fotos. Tenho lá meu filho, meu outro filho, que eu tenho 2 filhos, meu marido, eu, tenho 2 cachorros, e tenho algumas pessoas que são muito recorrentes nas minhas fotos, que é o meu sogro, minha sogra, meu sobrinho, meu pai, minha mãe, minha irmã. Então ele vai fazer ali um cheque, ele vai verificar, né, ele vai determinar por fazendo ali conjuntos de imagens em que aparece, por exemplo, meu filho mais novo, o João. E aí ele forma um conjunto de imagens que o João pertence, está contido ali. Então, as imagens que tem, todos os rostos do João pertencem a ele. E ali ele faz um conjunto. As fotos que eu apareço naquela imagem, todos os rostos da Camila pertencem ao conjunto Camila. E aí ele vai fazendo esse conjunto, ele une todas as fotos em baseado no contexto do rosto da pessoa. Isso é uma tarefa do agrupamento. É quando todos os rostos que estão ali pertencem, to, todas as imagens contêm o rosto de uma pessoa, daquela pessoa alvo. E aí só que no agrupamento tem vários rostos alvo em que eu vou fazendo o agrupamento por rosto. Então, os rostos ali pertencem um ao outro. Depois a gente vai fazer a tarefa de perguntar quem é essa pessoa no grupo de pessoas. Então, quem é esta pessoa neste grupo de pessoas? Eu vou fazer uma identificação. Por exemplo, quando eu estou andando pelo aeroporto e eles me identificam. E aí, eles ali, pelo conjunto de banco de dados que eles têm cadastrado ali os rostos, e eles conseguem fazer essa identificação. Sabem que sou eu que estou passando por ali, tá? Por exemplo, também no acesso a uma área restrita. Você bate uma foto,
Ou você mostra seu crachá numa câmera e eles pegam ali, detectam a sua face, né? E eles têm a sua foto do crachá num banco de dados. Assim, eles fazem uma identificação. Se aquela foto do seu crachá contém no banco de dados deles. Na verificação já é diferente. Por exemplo, você tem a foto do crachá no banco de dados, né, da área restrita, e você tem que mostrar o seu rosto para um reconhecimento facial. Eles detectam a sua face ali em tempo real e eles fazem a verificação se aquela imagem que foi batida agora em tempo real pertence à mesma pessoa que está lá naquela foto que está armazenada no banco de dados. Perfeito? Então, muitas vezes na área restrita, eles fazem uma verificação e uma identificação, porque eles precisam saber seu nome, né, de que departamento você é, para deixar tudo registrado. Então, resposta é esta. Próximo. Algo aí do Azure, né? Pode ser usado para criar aplicativos sem código. Então, essa é a tarefa, ó, criar aplicativos sem código que usam modelos integrados de processamento de linguagem natural. O que é? Será que é o frameworks para bots? A gente vai criar lá os aplicativos sem código? Será que é o Microsoft Copilot Studio? Ou no Health, né? No Saúde para Bots do Azure? A resposta aqui, porque eu quero criar aplicativos, é o Microsoft Copilot Studio. Perfeito? Frameworks para bot não cria aplicativos sem código, não cria aplicativos. E o Saúde para Bots também não cria aplicativos. Perfeito? Próximo, durante a apresentação em uma conferência, sua sessão é transcrita em legendas para o público em tempo real. Qual é a tarefa aqui? Transcrita em legendas para o público em geral. Transcrever é voz. Transcrever alguma coisa é quando você fala e alguém escreve. Então, é voz para texto. Perfeito? É o nosso ditado, né? Transcrever. Perfeito. Então, é o reconhecimento de fala, porque eu estou transcrevendo, tá? Transcrevendo é de voz para texto. Quando eu faço de texto para voz, de texto para fala, aí já é uma sintetização, tá bom? Você vai sintetizar aquele texto para ele ir para um vídeo, para um anúncio em uma estação de trem, um anúncio que é falado em forma de gravação, né? Mas aí é com a voz da inteligência artificial no aeroporto, ou na rodoviária, ou no shopping, perfeito? Então, e nesse caso, como é uma transcrição, é reconhecimento de fala. Tradução é para traduzir para outro idioma. Análise de sentimento é para ver se aquele texto tem um conteúdo, o documento tem um conteúdo positivo ou negativo. E a síntese de fala é quando eu tenho um texto e quero sintetizar para a fala. 10. Responder às perguntas mais frequentes. Então, olha a palavrinha-chave aqui. Responder. Responder o quê? As perguntas mais frequentes. É uma interação máquina-homem. Então, é um cenário, sim, para IA conversacional, tá bom? E essa daqui é aquela em que eu uso o bot para
interagir com o usuário respondendo perguntas e respostas aí da minha base de conhecimento feita com o Q&A Maker, porque aqui ele vai responder as perguntas mais frequentes, né? Perfeito. Próximo, um bot de web chat pode interagir com usuários que visitam um site. Olha a palavrinha-chave. Bot é uma para interagir. Olha a tarefa. Para interagir com usuários que visitam um site. Sim, pode fazer isso sim. A geração automática de legendas para vídeos pré-gravados é um exemplo de IA conversacional. Vamos lá? O que é a função da IA conversacional? Responder e interagir com os usuários, os ajudando ali a fazer alguma tarefa, tá? Ou interagindo ali, respondendo perguntas, levando ele para resolver problemas por si próprios, né? Quando eles visitam um site ou aplicativo, é para interação, não é para geração de automática de legendas. Isso aqui é tarefa do serviço Fala, não um serviço de IA conversacional, tá? Próximo, um dispositivo inteligente em casa que responde a perguntas como estará o tempo hoje? É um exemplo de IA conversacional. Olha a palavrinha-chave. Responde a perguntas. Então, sim, é um exemplo de IA conversacional. Perfeito? Próximo, alguma tarefa aí, alguma carga de trabalho é usado para extrair datas, quantidades e locais do texto. Então, vamos aqui ver as três, tá bom? E aí a gente decide depois. Extração de frase-chave é quando você entrega um texto, sempre texto, tá? Ele não vai extrair frase-chave de um áudio ou de um vídeo. Você precisa primeiro fazer a transcrição com o serviço de fala, converter essa fala em texto e aí depois é que você traz o texto para a carga de trabalho, extração de frase-chave, tá? Então, ele vai fazer o quê? Pegar os conceitos mais importantes, ele vai extrair dali as palavras mesmo, tá? Os conceitos importantes daquele texto. Então, tá lá escrito, o ônibus estava lotado, mas o motorista e o cobrador eram muito simpáticos. O que ele vai extrair dali como frase-chave? Ônibus cheio, equipe, né? Ou só um minuto. Então, retomando aqui, fui atender a porta, pessoal. Home office é isso aí. Então, vamos lá. Extração de frase-chave. Vou voltar aqui à apresentação. Extração de frase-chave é isso que a gente viu, ó. Eu vou extrair de lá o conceito mais importante que eu preciso tomar atenção ali, tá? E aí ele vai te retornar ali a frase composta e que seja a mais relevante dentre aquelas todas do texto. Perfeito? Como se fosse um resumo. Mas você vai parafrasear essas frases, tá? A tarefa, a carga de trabalho, ela retorna exatamente como está escrito no texto, tá? Ela não faz ali uma interpretação daquilo, ela não raciocina em cima do que foi falado ali, tá? Ela nem vai resumir com outras palavras, pegando palavras sinônimas, ela vai fazer a extração mesmo daquela frase-chave. Análise de sentimento já é um cálculo,
Não tem uma interpretação em cima não, pessoal. É uma tokenização das palavras para que cada palavra ali naquele texto tenha um peso, e dentro do cálculo que se faz daquele texto, daquele comentário, daquela postagem, ele te retorne um valor entre 0 e 1, sendo que 0 é negativo, 1 é positivo e meio é neutro, tá? Porque tá exatamente entre eles. Então é ou neutro ou indeterminado, tá? Reconhecimento de entidade nomeada é quando você reconhece dentro de um documento aquela parte, aquela entidade, aquela coluna, aquele atributo, aquele campo, aquela seção, tudo isso quer dizer entidade, tá? Que você está procurando. Então, por exemplo, eu estou procurando dentro dos comentários do Facebook o nome da minha marca. E aonde eu estou trabalhando se chama, por exemplo, Ambev. E aí, de todo o rastreamento que eu tenho do Facebook, naqueles milhares de volumes de dados ali, eu vou conseguir reconhecer aonde está os comentários que falam sobre, cita o nome Ambev. Perfeito? Então ele vai extrair dali o que você quer. E às vezes você não quer só o nome da sua marca. Por exemplo, você quer extrair de um documento a localização, você quer extrair do seu documento preço, você quer extrair do seu documento lugares, você quer extrair do seu documento as quantidades, você quer extrair do seu documento as datas. Então, ele reconhece dentro daquele documento digitalizado, aonde está, ou em forma de texto, no arquivo, aonde está aquela entidade que você quer, que você nomeou que você quer, tá bom? Então, a tarefa é extrair datas, quantidades e locais do texto. Então, quem faz isso, quem reconhece a entidade nomeada, aquela que você quer, e quais são as entidades nomeadas aqui da tarefa? A entidade nomeada aqui é a data, a quantidade e o local. Então, quem faz esse reconhecimento no texto é o reconhecimento de entidade nomeada. Análise de sentimento não reconhece nenhum tipo de data, quantidade, locais, localização, nome de marca. Não, ele só vai te retornar o valor calculado para o sentimento, e também não faz isso a extração de frase-chave. A extração de frase-chave, ela não vai reconhecer naquela frase o que seria uma data, o que seria uma quantidade. Ela só vai te retornar porque aquilo é relevante, aquilo ali é uma frase relevante. Então, ela vai te retornar, mas ela não é capaz de reconhecer as entidades inseridas no texto. Só quem reconhece isso e quem está pré-treinado para fazer esse reconhecimento é o reconhecimento de entidade nomeada. Perfeito? Próximo, qual serviço dos serviços cognitivos do Azure pode ser usado para identificar... Peraí, pessoal, tá certinho? Tô preocupada se está gravando, né? Pode ser usado para identificar documentos. Então, qual é a tarefa? Ser usado, vou pegar a canetinha aqui de novo, ser usado para identificar documentos que contêm informações confidenciais. Pessoal, a gente já falou sobre isso, né? Documentos. Quem é que faz o reconhecimento ali, identificação de documentos? É o reconhecedor de formulário. Ele ali é que vai fazer
passar uma imagem, vai lá, várias imagens aleatórias. Quando chegar em um documento, ele vai reconhecer aquilo como um documento, tá? E pode ser PDF ou digitalizada, você bate uma foto e digitaliza para que ele faça esse reconhecimento. E, inclusive, tem ali como você habilitar ele para reconhecer dentro desses documentos aqueles que contenham informações confidenciais. Perfeito? Que é feito pelo reconhecimento de entidade nomeada, que está contido no reconhecedor de formulário, que é o nosso Form Recognizer. Form Recognizer é um serviço, extração de frase-chave, o reconhecimento de entidade é tarefa, é carga de trabalho. Perfeito? Selecione os cenários corretos, onde você usará o serviço Form Recognizer, hein? Bora analisar cada uma para poder avaliar. Extraindo o número da fatura de uma fatura. Sim, ele faz isso porque ele tem a carga de trabalho para fazer a tarefa de reconhecimento de entidade. E ele extrai dali o número, tá? Inclusive, se você der para ele ali, colocar no modelo o cartão de embarque e pedir ele para fazer a extração do reconhecimento de entidade, número do voo, ele consegue extrair para você o número do voo, que está contido ali, a data em que você vai voar, o horário, perfeito? E as outras entidades que você conseguir treinar ele para pegar, número do portão, né? Número do assento. Se você treinar ele para fazer esse reconhecimento de entidade nomeada, ele vai fazer. Perfeito? Traduzir um formulário do francês para o inglês. Não, isso não é tarefa do serviço Form Recognizer. Encontrar imagem do produto em um catálogo. Não, apesar de catálogo ser talvez ali um documento, um formulário, ele não faz essa tarefa de encontrar imagem de produtos, tá? Ele não faz isso. Ele reconhece ali o documento, né? Fatura, recibo, cartões, e faz dali a extração de entidades que constam nesses documentos, tá? Identificando o varejista a partir de um recibo, sim. Qual é o formulário aqui? O documento é um recibo. E qual é a entidade? O varejista, tá? Então, ele faz essa identificação, sim, através do serviço Form Recognizer, junto com a carga de trabalho, reconhecimento de entidade nomeada. Perfeito? Próximo, você está usando drones para identificar onde as ervas daninhas crescem entre as fileiras das plantações e enviar instruções para a remoção das ervas daninhas. Então, aqui, qual é a tarefa? Identificar onde. Então, é a localização, tá? Onde as ervas daninhas crescem e enviar instruções para a remoção das ervas daninhas. Este é um exemplo de que tipo de visão computacional? A localização de objeto. E qual que é o nosso objeto aqui? É a erva daninha. Esse é o nosso objeto. E se eu estou querendo identificar onde, então é detecção de objeto. Não pode ser OCR, porque o OCR só faz reconhecimento de caracteres na imagem e retorna esse texto. Não pode ser segmentação de cena, porque segmentação de cena é para você retornar
a mudança de cenas baseada em contexto de um vídeo, tá? Então, ele vai fazer para você a segmentação de mudanças de cena, muito baseado pela mudança de ambiente, de cenário, é isso que ele faz. Então, aqui não tem nada a ver. Aqui ele quer identificar onde, a localização das ervas daninhas, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ter corrigido e conhecido mais 15 questões que podem aparecer na sua certificação. Já estou esperando a sua participação no nosso próximo vídeo e até breve.